mas bom dia mesmo. Que bom estarmos juntos nessa manhã de quarta-feira, hoje 18 de junho, direto de Campina Grande, Paraíba. E hoje comemora-se o Dia do Químico e também o Dia da Imigração Japonesa. Nós parabenizamos a todos os químicos e, em especial, queremos externar nossa palavra de gratidão a todos os que imigraram lá dos tigres asiáticos para o Brasil. Essa gente desbravadora, essa gente dinâmica que veio realmente ajudar a nossa nação a desenvolver, a crescer, a ser próspera, a exemplo do estado de São Paulo, que aliás hoje existem bairros lá em São Paulo que parecem mais uma colônia japonesa. Eles vieram realmente ajudar a desenvolver e levar essa nação a um grande crescimento. Parabéns a todos os imigrantes que vieram ajudar ao Brasil a crescer e a desenvolver. Dentro de instantes estaremos ouvindo o reverendo Hernandes Dias Lopes falando sobre uma palavra muito importante. Prossigo para o alvo. Paulo falou isso em uma das suas epístolas. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. E mais tarde o apóstolo São Paulo, concluindo seu ministério, encerrando sua carreira ministerial, ele disse: já combati o bom combate, eu guardei a fé, e agora resta somente esperar receber o prêmio, o galardão de Deus para aqueles que realmente seguem essa carreira sem olhar para trás. Portanto, reverendo Hernandes Dias Lopes trazendo essa palavra muito importante, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Prossigo, portanto, para o alvo. Essa palavra é muito importante e oportuníssima para todos os cristãos. Ouviremos ainda a nossa irmã psicóloga Taiwana, que foi uma das preletoras do nosso simpósio da família realizado mês próximo passado. E você ainda ouvirá uma belíssima música para o seu enlevo espiritual, interpretada pela cantora Jaqueline, que aliás esteve louvando a Deus também no simpósio da família. Quero deixá-los agora com o reverendo Hernandes Dias Lopes. E eu quero trazer à sua memória esclarecida o que o apóstolo Paulo escreveu na sua carta aos Filipenses, quando disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. É hora de você fazer um balanço da sua vida e esquecer aquilo que não fez bem ao seu coração, aquilo que machucou a sua vida, que amassou as suas emoções, que trouxe lágrimas aos seus olhos. É hora de você deixar o passado no passado. É hora de você se levantar, se recompor e olhar para frente, mirar o alvo e prosseguir. Investindo, em primeiro lugar, no reino de Deus, buscando-o com prioridade na sua vida. De você investir na sua família, seu maior e mais precioso patrimônio. De você cuidar das suas emoções, tirando toda a fuligem da sua alma, balsamizando o seu coração com o orvalho da graça de Deus. É hora de você investir em relacionamentos saudáveis, valorizando seus amigos, cultivando novas amizades. É hora de você investir no seu trabalho, para que você o faça com mais excelência. É hora de você buscar as primeiras coisas primeiro e andar com Deus e amar as pessoas. Resiliência é uma palavra que vem do latim, resilo, se refere à capacidade de retornar ao estado anterior. Um conjunto de forças psicológicas, biológicas e sociais que ajudam o sujeito a enfrentar situações adversas em situação de mudança ou de instabilidade.
Ela desenvolveu resiliência. Mas ela só desenvolveu resiliência porque ela estava imersa numa situação extremamente difícil. Que para muitas mulheres podem trazer amargura, desespero, mas ela desenvolveu resiliência para poder lidar com aquilo. E a resiliência que ela desenvolveu fez com que ela canalizasse todo o cuidado, toda a força dela no cuidado à casa, aos filhos. E os filhos se tornaram, cada um dos filhos, eles foram soldadores das tribos de Israel. Né? Então, a resiliência ela é essencial em momentos de transição. E aí, com Lia, nós aprendemos a não fugir dos problemas. Lia, ela enfrentou e ela ficou dentro da situação. Talvez ela nem tivesse como, né? Mas ela enfrentou confiando no propósito de Deus. E nem sempre Deus vai nos dar o que desejamos, mas o que nós necessitamos. E nesse caso, Lia recebeu o que ela necessitava para poder criar os filhos delas e os filhos dela desenvolverem um grandioso propósito. Porque Ele usa essas situações para nos fortalecer, nos ensinar e nos preparar. Ou seja, minhas irmãs, quando a gente tenta fugir dos problemas, a gente perde de vista esse aprendizado. Nós não nos fortalecemos. Sabe aquele negócio quando a gente tenta dissimular que o problema não existe, não quero nem falar sobre isso. Mas quando a gente enfrenta com coragem, munida da nossa fé e cheias do Espírito Santo, o Senhor nos fortalece. O Senhor nos ensina e Ele nos prepara. Porque a vida, nós vivemos diariamente, a vida ela é cheia de altos e baixos. A gente não tem como viver o tempo todo no alto. E a gente precisa estar preparado para quando estiver nos momentos mais adversos, para que a gente consiga lidar com eles de maneira saudável e de maneira que a minha fé seja colocada em prática. Quando fugimos e negamos a existência de situações difíceis que enfrentamos, nos tornamos vulneráveis e frágeis. E perdemos de vista todo o caráter pedagógico que o sofrimento tem. Todo sofrimento ele é pedagógico. Ele sempre tem algo a nos ensinar. E aí, tem uma palavra que diz lá em João 16:33, diz assim: eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. Mas aí vem a segunda parte do versículo. No mundo, vocês vão sofrer. Mas tenham coragem, eu venci o mundo. Ele não diz que não haverá sofrimento. Pelo contrário, vai ter. Mas se vocês estiverem comigo, vocês vão ter paz. Vocês vão conseguir enfrentar isso tudo com paz. E Lia, ela reconhecia essa dependência de Deus. Ela reconhecia o quanto ela era dependente da vontade do Senhor, mesmo estando imersa numa situação que talvez para nós seja insuportável. E esse é o exemplo de Lia. A terceira mulher que eu gostaria de trazer para vocês é outra. Eu tentei pegar mulheres improváveis que poucas vezes a gente escuta falar, e algumas, sempre tem as mais famosas, né, da Bíblia, que as pessoas sempre utilizam para falar das histórias, mas eu tentei algumas mulheres aqui que eu admiro na Bíblia e que poucas vezes a gente escuta falar sobre elas. Uma delas, a terceira que eu vou trazer para vocês aqui agora, é Abigail. Você já ouviu falar de Abigail? Pronto. Então, Abigail era uma mulher casada com Nabal. Minha gente, Nabal era gente fina, dormindo. Ou caba ruim, né? Nabal, ele era um homem rico, muito malvado, muito maldoso. Ele tratava Abigail e seus empregados com ignorância, com insensatez. Abigail tinha motivos também para ser uma pessoa ignorante, uma pessoa amargurada, né?
Mas em contrapartida, Abigail ela é descrita na Bíblia como bonita e inteligente. Abigail, quando ela soube que Nabal havia ofendido Davi, gente, Davi era o rei. Ele podia fazer o que ele quisesse, se ele entendesse que aquilo tinha sido uma ofensa contra ele. Quando ela viu que Nabal, dentro da sua personalidade imprudente, quando ela viu que ele tinha ofendido a Davi, e que ela viu que a família dela corria sérios riscos, Abigail preferiu agir rapidamente com sabedoria e humildade. Mas essa sabedoria não é qualquer sabedoria, não. É uma sabedoria vinda do alto. Quando nós estamos imersas, cheias do Espírito Santo, a ponto de que ele transborde, mesmo sem a gente sentir, ele vai transbordar nas nossas ações. Às vezes a gente não precisa nem falar. Às vezes a gente olha para uma pessoa, às vezes a gente abraça, a gente acolhe. E isso é o Espírito Santo falando através de nós. E ao invés, Abigail, ela foi e agiu rapidamente com essa sabedoria, com humildade, ao invés de ela ser parada pelo desespero. Imagine só, eu vou trazer aqui o exemplo para os dias de hoje. Você sabe que seu marido mexeu com um gangster daqueles mais perigosos da cidade. Minha gente, a gente ia ficar desesperada. Porque você sabia que aquele homem ele tem artifícios para poder se livrar da situação e lhe prejudicar muito, se não tirar a sua própria vida e da sua família, né? Então, mas ela não foi parada pelo desespero, porque o Espírito Santo conduziu a ação dela para que ela agisse rapidamente, com sabedoria. Sabe o que ela fez? Ela pegou presentes, levou até Davi, apresentou a Davi e pediu perdão, de forma humilde e corajosa. Ela podia ter fugido, ela podia se desesperado, como a gente às vezes faz. Às vezes a gente faz isso. A gente se desespera, a gente fica sem saber o que agir. Sabe por que às vezes a gente fica sem saber como agir quando a gente se desespera? Tem até uma questão fisiológica envolvida aí, né? Porque a gente acaba liberando muita adrenalina. Sabe aquele negócio, o coração começa a bater rápido, e aí quando a gente libera muita adrenalina, a oxigenação ela fica totalmente desregulada dentro do nosso organismo. Isso prejudica a racionalização de qualquer coisa. A gente acaba agindo, botando, sabe aquele negócio, botando o carro na frente dos bois, agindo no impulso, quando a gente não busca a sabedoria vindo dos céus. E aí ela foi lá, pediu perdão, levou os presentes para Davi. E aí ela, com essa ação, ela evitou que a sua casa fosse atacada. E sabe o que aconteceu? Não parou por aí não a história. Após a morte de Nabal, eu acredito que Davi admirou e muito a coragem e a sabedoria que Abigail teve, que quando Nabal morreu, Davi tomou Abigail por sua esposa. E ela é vista na Bíblia como exemplo de prudência, discernimento e coragem. Ela mostrou que diplomacia e confiança em Deus podem evitar grandes tragédias. As irmãs sabem o que é diplomacia? Às vezes a gente fala, fulano é diplomata, mas a gente não sabe o que é diplomacia. Diplomacia são pessoas que têm habilidades para negociar ou tratar outras pessoas. São aquelas que têm jeito e tato. Mas se a gente estiver desregulada emocionalmente, se a gente agir impulsivamente, a gente perde todo o decoro. A gente perde toda a diplomacia. E a gente deixa o quê? O nosso eu carnal falar. E aqui é a quarta mulher que eu trago o exemplo para vocês. E eu gosto muito dela. A história dela eu acho extremamente linda. Me inspiro muito nela. Que é a história de uma rainha, a rainha Esté. Esté, ela era órfã, ela não tinha pai, não tinha mãe, era judia, ela foi criada pelo tio dela, né, por seu primo. Mas era uma mulher extremamente corajosa e temente a Deus. Ela foi uma mulher de fé, que ela estava na hora certa, no lugar certo, com a palavra certa. Minhas irmãs, é assim quando Deus age.
Ele nos coloca na hora certa, no lugar certo e com a palavra certa. Tem que ser assim, nesse combo. Porque se a gente estiver na hora certa, com a palavra errada, a gente também coloca tudo a perder. Mas, mesmo estando na hora certa, no lugar certo, com a palavra certa, ela só exerceu sua coragem após se colocar diante do Senhor, orando e jejuando. Ela não foi de qualquer jeito, não. Ela precisou orar. Ela precisou jejuar. Ela precisou se debruçar, se derramar na presença do Senhor para ela ter a coragem, para que o Senhor a colocasse no lugar certo, na hora certa e com a palavra certa. Porque ela precisava estar centrada e concentrada. Ela precisava de equilíbrio mental, porque qualquer deslize naquela situação seria fatal para ela e para o povo dela. Amã, que era o oficial do rei, já tinha feito a cabeça dele. Já tinha feito. Mas Esther foi lá e conseguiu reverter toda a situação. A gente precisa de equilíbrio mental para a gente usar o momento certo, a palavra certa e a entonação certa. Quando nós não estamos alicerçadas naquilo que o Espírito Santo quer que a gente faça, às vezes uma entonação pode acabar tudo. Às vezes um olhar, ou a falta de olhar. Às vezes um afeto, ou a falta de afeto. E ela precisava ter tudo sob controle, porque se algo saísse do controle, já era. Já era para ela e para o seu povo. Sabe aquela afirmação, a gente precisa ser cirúrgico? Pronto, ela precisava ser cirúrgica, ela precisava fazer o corte certo. E ela arriscou sua própria vida em favor do seu povo. A forma de Esther de se comportar me lembra muito bem aquela palavra que está lá em Provérbios 15:1, que diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura, ela suscita a ira. E Esther, ela foi sábia. Ela não agiu de forma alvoroçada, impulsiva, sem preparo. Ela se colocou na dependência, ela reconheceu quem é que podia. Ela entendeu que a soberania era de Deus. E ela foi lá com sabedoria e cuidado. Às vezes a gente precisa agir, tem muita gente que fala assim, com fulano a gente tem que agir pisando em ovos. Não. Às vezes é só cuidado, porque a gente entende que às vezes outra pessoa, ela pode não entender da forma como você quer que ela entenda aquilo que você está falando. Então a gente precisa ter sabedoria e cuidado para de fato a gente comunicar. E essa mensagem que a gente quer comunicar atingir o coração daquela pessoa que está recebendo. E a quinta e última mulher que eu gostaria de conversar com vocês nesta tarde é sobre Maria, a irmã de Lázaro. Maria, irmã de Lázaro, ela é conhecida por ter escolhido ouvir os ensinamentos de Jesus ao invés de se preocupar com os afazeres domésticos. E aí, vamos lá, será que a gente não precisa se preocupar com isso? A gente precisa. Mas a gente precisa entender o que é prioridade. E aí Jesus explicou a Marta que Maria havia escolhido a parte que mais importa, que é estar com Ele e ouvir seus ensinamentos. Isso ilustra a importância de equilibrar serviço e contemplação e de saber priorizar a presença de Jesus. Lembram do versículo que a gente leu logo no início? Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Ela estava servindo, mas naquele momento a prioridade dela era Cristo.
e a busca pelo seu ensino. Ela buscava pelo aquilo que Deus queria falar. Ela teve uma importantíssima oportunidade. Imagine nós temos essa oportunidade de estarmos aos pés de Jesus, escutando. Jesus estando na sua casa, ali ceando com você, e você preocupado em lavar os pratos. Precisamos priorizar. Porque quando nós priorizamos, todas as coisas, elas vos serão acrescentadas. Priorizar a presença de Jesus e a busca por seu ensino. Foi exemplo de servir com alegria e dedicação. Nós podemos servir a Deus de várias formas. Lá em 1 Coríntios 10:31 diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Maria estava colocando isso em prática. A casa pode esperar. Vou. Mas aqui é o momento com Deus. É o momento que eu preciso priorizar. E essas 5 mulheres que eu trouxe nesta tarde para vocês, todas elas nos dão, se a gente puder fazer um resumo aqui de tudo que elas nos ensinaram, foi a crer e obedecer. E quando nós cremos e obedecemos naquilo que Deus nos ensina, nós estamos nos enchendo do Espírito Santo para que tudo que nós formos falar, tudo que nós formos fazer, seja um transbordar do Espírito Santo através da minha vida. E a nossa ação vai ser uma ação que ela vai ser realizada mediante inteligência emocional. Porque a Organização Mundial de Saúde diz que nós precisamos de espiritualidade. E a espiritualidade ela desenvolve esse espírito em nós. Então, minhas irmãs, que nós possamos nos inspirar no exemplo e nos atributos destas e de outras mulheres da Bíblia, mas também de mulheres de fé com as quais Deus nos dá o privilégio de convivermos para permanecermos fiel à palavra de Deus em todas as áreas das nossas vidas, seja no lar, na igreja, no trabalho ou na sociedade. Que sejamos mulheres piedosas que reconhecem que Ele pode todas as coisas. E que assim como Sara, possamos confiar em Deus mesmo quando tudo parecer impossível. Reconhecendo a soberania dEle sobre as nossas vidas. Que assim como Lia, possamos enfrentar os desafios emocionais, desenvolvendo resiliência e enfrentando-os com confiança no propósito, nas promessas de Deus para as nossas vidas. E que assim como Abigail, possamos ser ágeis, mas com sabedoria e humildade, tendo prudência, discernimento e coragem. Que assim como Esther, tenhamos ousadia para ocupar lugares altos e com coragem e fé, sempre centrada e concentrada no plano que Deus tem para nós, agindo com sabedoria, cuidado e diligência. E que assim como Maria, irmã de Marta e Lázaro, que tudo que fizermos glorifique ao Senhor e que Ele ocupe o lugar de prioridade em nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe e que Ele faça frutificar essa palavra em nossos corações. Eu só tenho que agradecer a você, internauta, telespectador da TV Márcia, TV a Cabo Canal 20, que esteve conosco. E espero em Deus nos reencontrarmos amanhã para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Mas antes, nós vamos encerrar o nosso programa com a cantora Jaqueline, que esteve abrilhantando o louvor durante a celebração do 34º aniversário do nosso programa. Aliás, eu aproveito a oportunidade para pedir as vossas orações para que este programa permaneça no ar. Como eu tenho dito, não deixe esta chama se apagar. Você também pode nos ajudar a mantê-lo através de uma generosa oferta. Aparece abaixo do seu vídeo aí, o número da nossa conta corrente, agência Banco do Brasil, 3331/meia dúzia, conta corrente 7.551/5. Nós ficaremos imensamente agradecidos àqueles que orarem e também àqueles que contribuírem, que cooperarem para que este programa permaneça no ar.
Tenham todos um bom dia e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Que você possa consagrar a tua vida e declarar que você viverá para louvar o nome do Senhor. Rei dos reis, consagro tudo o que sou. De gratos louvores. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as suas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com quê? Com teu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador, pois tu és o Deus Criador. Aleluia. Toda honra e toda glória seja ao nome do nosso Senhor. Vamos declarar isso juntos. A honra. Louvamos o teu santo nome, Deus. E o poder e o louvor ao Rei, somente a ti, Jesus. Toda honra e toda glória sejam dadas a ti, ó Deus. Que a nossa vida exalte ao teu nome todos os dias da nossa vida, que possamos habitar no teu templo, Senhor. Aleluia. Jesus, e o louvor ao Rei. Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei. Jesus,
Ti, Senhor, o nosso louvor e a nossa gratidão. Tudo o que somos e o que temos é para a honra e glória do nome do Senhor. Amém?